pessoal, coloque as mãos no coração, feche os olhos e já faça dessa letra, dessa canção, a tua oração. Teu coração te diz que não tem jeito. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem é impossível. Amigos dizem que você falhou. Amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo. Mas Deus está dizendo: eu posso tudo. Se você crer que eu sou capaz. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Só depende de você, creia. Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a tua história. É só acreditar que é capaz. É só acreditar. E você é capaz, acredita nisso. Chega de ficar dizendo. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a tua história. É só acreditar que é capaz. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós acreditamos que somos sim capazes de vencer toda e qualquer situação, porque estamos de mãos dadas contigo. Sabemos também que sem o Senhor nada podemos fazer, mas contigo, meu Senhor, somos mais que vencedores. Contigo saltamos muralhas, desbaratamos exércitos. Contigo nós vencemos tudo e todos. Por isso, meu Senhor, venha renovar a fé dessas pessoas. Venha acender a fé dessa pessoa que se encontrava apagada. Essa pessoa que estava fria, que tinha se distanciado do teu altar. Pessoas, ó Deus, que tinham se distanciado dessa fé genuína, dessa fé verdadeira, e por isso ela não estava mais sonhando, ela não estava mais idealizando. Ah, meu Deus, venha fazer agora renascer essas pessoas das cinzas, venha levantar essa pessoa do pó, venha tirar essa pessoa do lixo, do monturo, do opróbrio, da vergonha, e fazer sim, ela se assentar ao lado dos príncipes, porque o Senhor é especialista em fazer o último ser o primeiro, em fazer com que aquela pessoa desprezada, aquela pessoa que ninguém mais acredita, o Senhor a transforma, como o Senhor transformou água em vinho, meu Deus. Aqui tem pessoas que precisam do teu socorro, que precisam da tua ajuda, pessoas, meu Deus, que estão agora acompanhando essa reunião virtualmente e se encontram doentes, enfermas, precisam de uma cura, precisam de um livramento, outras que estão aqui sentindo dores. Então, meu Pai, toca nesse corpo, toca nessa pessoa, e toda enfermidade, toda doença, toda mazela, todo mal, que lhe desapareça. É o que nós determinamos agora. Levante as suas mãos e diga assim: meu Deus, consagra as minhas mãos, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, todo o mal que existir na minha vida, no meu corpo, na minha alma, vai sair no nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça, faça uma pressão com as suas mãos.
Porque se tem uma doença, ela vai sair agora. Se tem uma dor, ela vai desaparecer. Se existia um espírito que vinha bloqueando os seus pensamentos, que vinha bloqueando o seu entendimento, impedindo você de ouvir a voz de Deus, esse espírito é queimado, é destruído. Meu Deus, penetra com teu poder, desde o alto da cabeça à planta dos pés, e faz uma limpeza na vida dessas pessoas. Faça uma limpeza, meu Deus, uma limpeza no corpo físico, uma limpeza na alma, uma limpeza no espírito. Todo mal seja queimado, seja destruído. Diga assim: todo mal, em o nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Levante as suas mãos ainda, feche os seus olhos. Receba a saúde, receba a cura, receba a força. Receba de Deus o livramento, a libertação. Receba de Deus agora entendimento, para que você, ouvindo a voz dEle, colocando em prática, alcance as promessas que estão contidas na palavra dEle. Aí onde você está, seja renovado, seja renovada. Que a presença de Deus possa agora te fortalecer, te levantar, te avivar. Que a presença de Deus agora, nesse momento, ela possa fazer novas todas as coisas em você. Peça a Deus para falar contigo. Peça a Deus para te renovar nessa reunião. Faz uma oração sincera, verdadeira, do fundo da alma. Você e Deus aí agora, e mais ninguém. Fala: meu Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso seguir os teus passos. Eu preciso seguir a tua direção. Então fala comigo, Senhor. Meu Pai, nós estamos no propósito de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Hoje, meu Deus, quarta-feira, representando o temente a Deus, nós queremos temer ao Senhor, temer a Tua palavra, respeitar a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, crer como diz a Escritura. Não queremos crer como achamos que devemos crer, não. Nós queremos crer como diz a Escritura, porque aquele que crê como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Então renova, meu Deus, essas pessoas, renova o teu povo, renova os teus servos, renova os teus filhos, meu Senhor Jesus. Peça a Deus para te renovar. Fala para Ele: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Cante pedindo, clamando, já orando. Não quero ser igual. Oh, meu Deus, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, peça a Ele, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, dentro do meu coração, necessita mais, necessita mais, necessita mais de ti. Eu quero ser, Senhor amado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. E me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Diga assim: meu Deus, fala comigo, revela o teu querer na minha vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém
e graças a Deus. Amém? Podem sentar, por gentileza, por favor. Você sabe que a gente cantar quebra a minha vida e me faça de novo. Você sabe que essa canção ela foi baseada em Jeremias 18, não é? O oleiro, lá na casa do oleiro. Mas nós cantamos errado. A letra, na verdade, ela não é fiel como Jeremias 18. Encosta essa porta, por favor. Como Jeremias 18. Porque lá diz que o oleiro estava fazendo vaso e o vaso se lhe estragou na mão. E aí Deus faz essa comparação conosco, dizendo, não posso eu fazer de vós como esse oleiro fez, uma vez que ele estava fazendo o vaso e o vaso se estragou na mão, ele junta o barro e refaz o vaso. E Deus está falando conosco exatamente isso. Será que eu não posso fazer a mesma coisa que esse oleiro fez com aquele barro? Eu não posso fazer em você, pegar você e moldar você de acordo com o que eu quero que você seja, você ser moldado de acordo com o que eu quero que você seja moldado? Não é que o vaso quebrou, o vaso simplesmente perdeu a sua forma na hora que o oleiro estava fabricando. Mas não é isso que eu queria que você atentasse como principal dessa reunião, mas eu preciso que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, por gentileza. Apocalipse, capítulo 5. E preciso muito da sua atenção, porque é justamente na hora da palavra, na hora da pregação, que o diabo tenta roubar a semente, tenta distrair você, para que você não entenda e não ouça o que Deus tem a dizer. Principalmente as pessoas que estão agora online, que estão acompanhando a reunião virtualmente, elas correm um grande risco de perderem a bênção, porque na hora da pregação, ela está vendo o zap, porque não tem ninguém ali olhando ela, não tem ninguém, ela pensa que não tem ninguém policiando, mas o Espírito Santo está aí, e ela está respondendo o zap, está assistindo a reunião, hein? Aí ela está gritando com o cachorro, está fazendo comida ao mesmo tempo, está falando com a criança, está respondendo a vizinha e ouvindo a reunião. Aí quando termina a reunião, ela diz assim, não, eu estava assistindo online como se eu estivesse na primeira cadeira. Não dá. Porque se você assiste, participa da reunião, como se estivesse aqui dentro, aqui na igreja, você não vai se distrair com nada, você não vai conversar com ninguém, você vai procurar de alguma maneira ficar atento a cada versículo. E são nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados. E muitos acabam sendo ouvintes e não praticantes. Ouviu a reunião? Ouvi. O que você entendeu? Nada. O que foi pregado? Não sei. Porque ela ouviu, mas ela não atentou, não prestou atenção no que estava sendo falado. Então, o diabo tem distraído muitas pessoas, principalmente na hora da palavra. E outras pessoas que na hora da palavra elas estão atentas. E à medida que Deus fala aqui na mente dela, ela com Deus, ela decide mudar, ela decide obedecer, ela decide agir, ela decide crer. Na hora da palavra ela também é abençoada. Ela também é transformada. Amém? Então, Apocalipse 5, no versículo 3, diz assim, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem é que está falando aqui que chorava muito? Não é João? Sim ou não? Quem escreveu o livro de Apocalipse não foi João?
E ele está dizendo, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, preste atenção aqui, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé o quê? Cordeiro, como tendo sido morto. Para aí, preste atenção. Um dos anciãos está dizendo para João, que está chorando, e está dizendo assim, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, ele viu o quê? Um cordeiro, como tendo sido morto. Pastor Luizinho, coloca esse versículo 5 para mim, da versão fiel. Essa versão que eu estou lendo é a versão atualizada. Vamos ver na versão fiel, por gentileza. O versículo 5. É isso aí? E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis, o que ele está dizendo? Não, peraí. Não, pularam alguma palavra. Eis aqui. Na versão fiel diz, não chores, ô João. Eis aqui. O ancião não está dizendo assim, ô João, virá o leão da tribo de Judá. Não, ele está dizendo, João, eis aqui. Aqui onde? Aqui. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para aí um minutinho. Preste atenção, porque eu estou chamando a sua atenção, porque você vai precisar dessa palavrinha para entender o que Deus quer fazer na sua vida. João está chorando, porque não está encontrando ninguém digno de abrir os selos. Esse João que está chorando, ele conhece muito bem o leão da tribo de Judá, porque esse João, ele cresceu com Jesus, porque ele era primo de Jesus. Esse João, aqui do Apocalipse, é aquele João. Lembra daquele João que colocava a cabeça no ombro de Jesus? Lembra daquele João dos 12 apóstolos de Jesus, discípulos? Ele era filho de Maria. Esse João, filho de Maria, Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Filhas de Joaquim com Dona Ana. Maria Salomé casa com Zebedeu. Maria, mãe de Jesus, casa com José, o carpinteiro. Esse João é primo de Jesus. Ele está chorando. E aí um dos anciãos vai dizer assim para ele, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Parece que eu vejo João chorando aqui. João está aqui chorando, se debulhando em lágrimas. E o ancião aqui atrás diz, ô João, não chores, porque está aqui o leão da tribo de Judá. Quando disse, está aqui, eis aqui o leão da tribo de Judá, parece que eu vejo João levantando e olhando e dizendo, cadê? O leão da tribo de Judá. Porque aí João está dizendo aí agora no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes
e entre os anciãos de pé um cordeiro. Mas o ancião disse: eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas eu, João, eu olho e eu vejo um cordeiro. Mas o ancião está dizendo: é o leão da tribo de Judá. Mas eu olho e vejo um cordeiro. Mas é um leão, o ancião dizendo. Mas eu, João, estou olhando e estou dizendo: mas eu estou vendo um cordeiro. Bispo, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Parece que Jesus vai entrar nessa história agora e vai dizer: ei, para de conversa. Para de discussão. O ancião vê um leão, João vê um cordeiro, e Jesus entra e diz: eu sou para você o que você precisa que eu seja. Eu sou para você, ô João, o que você precisa que eu seja. Se você precisa que eu seja o leão, eu sou o leão. Se você está precisando hoje do cordeiro, eu sou o cordeiro. Deus está falando comigo, com você. Deus está dizendo o seguinte: eu sou o Deus provedor. Porque nessa mesma reunião, enquanto tem uma pessoa sentada lá naquele canto, precisando do Jesus, leão da tribo de Judá, que venha defendê-lo, que venha livrá-lo de todo o mal, nessa mesma reunião tem uma pessoa sentada numa outra ponta, precisando do Jesus Cordeiro, precisando de uma palavra mais branda, precisando da presença dEle, precisando, sabe, da renovação do espírito, da renovação da alma. Enquanto na mesma reunião, uma pessoa está precisando receber o espírito dEle, a outra está precisando ser curada. Na mesma reunião, um outro está precisando prosperar, um outro está precisando ser consolado porque está enlutado. Jesus está dizendo: eu sempre serei para você o que você quer que eu seja. Eu sempre serei para você o que você precisa que eu seja. Hoje você está precisando de qual Jesus? Do leão da tribo de Judá? Ele é o leão da tribo de Judá. Hoje você está precisando de quem? Do Jesus Cordeiro? Ele também é o Jesus Cordeiro. Eu quero que você entenda que você muda a situação e não é a situação que te muda. Eu quero que você entenda que Deus te trouxe nessa reunião hoje e podia vir com uma palavra de cordeiro mais branda, mas Deus hoje está falando com você que você pode mudar esse cenário, seja ele qual for. Você pode mudar essa situação que você está vivendo, seja ela qual for, se você se submeter a Ele 100%, se você se render a Ele 100%. João está chorando aqui, não é porque não tinha comida para comer. João está chorando, não é porque ele não tinha saúde. Ele está dizendo: ninguém consegue abrir o selo, ninguém consegue abrir o livro. A palavra de Deus não pode ser um livro selado, não. Eu preciso ter entendimento, você precisa ter entendimento. Você precisa ter sabedoria que vem de Deus. Você não pode ser aquele crente fanático. E quando nós falamos do crente fanático, nós estamos falando da pessoa que crê sem entendimento. E não tem entendimento porque ela é preguiçosa e não busca entender. Porque aquele que crê como diz a Escritura, não é o que crê como ele acha que tem que crer. É o que crê como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Mas quando eu creio como eu acho que eu tenho que crer, quando eu sirvo a Deus ao meu modo e não como Ele tem que ser servido, a minha vida é um fracasso, a minha vida é uma derrota, a minha vida é um poço de lama. Mas quando eu decido crer como diz a Escritura, a minha vida passa a ser essa fonte. E o que diz a Escritura? É para ser dizimista, então seja. É para servir a um único Deus, então sirva a um único Deus. Não sirva a dois senhores. O que diz a Escritura? É para abandonar o pecado? Abandona o pecado. O que diz a Escritura? É para andar em retidão, então anda em retidão. Então quando você começa a crer e colocar em prática como diz a Escritura, você muda a situação e não é a situação que te muda. Tem pessoas aqui que a situação está mudando ela. Os problemas, as adversidades, os fracassos consecutivos
estão te mudando para pior, estão te amargando para pior, estão fazendo você descer num abismo e você não tem onde se segurar. A sua vida é só descer e a cada dia está descendo mais. E você não tem onde se apegar, porque infelizmente falta ter a sua vida, a sua fé pautada nessa palavra. Falta você se entregar naquela área que ainda não se entregou. Falta você se render como ainda não se rendeu. Você vê que a grande luta de alguns homens que tentaram de alguma maneira provocar uma revolução mental na cabeça da população, na cabeça das pessoas, foi justamente essa: abrir o entendimento. Luther King, a guerra dele, a luta dele era fazer o quê? Abrir a mente. Porque se o escravo pensar, ele deixa de ser escravo. Se o escravo pensar, se ele usar a sua capacidade de raciocínio, ele deixa de ser escravo. Zumbi dos Palmares, que foi decapitado, a guerra dele era a mesma coisa. Mudar a mentalidade das pessoas. E a grande luta de Deus é a mesma. Enquanto não mudar uma mentalidade, a mente de uma comunidade, não vai mudar essa comunidade. Enquanto não mudar dentro, não muda fora. Enquanto não houver uma mudança do lado de dentro, jamais haverá do lado de fora. E às vezes nós encontramos crentes, pessoas que têm a sua Bíblia debaixo do braço, mas não pensa um segundo, não usa a sua capacidade de raciocínio em um segundo. São pessoas que o diabo está roubando, matando e destruindo a vida delas, e elas têm o poder de vencer o diabo, assumindo a sua fé em Deus e praticando essa fé, e infelizmente essas pessoas não fazem isso. Você sempre me ouviu pregar que se você ler a Bíblia, ninguém vai te enganar. Se você ler a palavra, ninguém vai te enganar. E quantas pessoas que ela é a Maria, vai com as outras, é o piolho que vai com a cabeça dos outros, vai pela cabeça dos outros, e ela não procura praticar o que diz a palavra. O que Deus diz? Não quero saber o que o fulano falou, o que o Beltrano pensa. Eu quero saber o seguinte: o que Deus diz? Ele diz A, então é A. Ele diz B, então é B. Eu vou seguir o que ele diz. Não o que eu acho, não o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu vou obedecer, porque se você levar à risca essa palavra, é impossível ela não se cumprir. É impossível essa palavra ficar só no papel. Se você abrir agora aí na versão atualizada, mas se você abrir lá no livro de 2 Crônicas 15, 2 Crônicas 15, o título de 2 Crônicas 15 diz assim: as reformas religiosas de Asa. Uma casa, um prédio cheio de trincas, deteriorado, precisa de reforma. É claro que precisa. Um prédio zero, novo, não precisa de reforma. E aí a Bíblia vai chamar as reformas religiosas de Asa. Aí a pergunta é: qual é a área da sua vida que está deteriorada? Precisando de pintura, precisando de uns consertos. Você parou de orar, está precisando de uma reforma na área da oração. Você parou de ler a Bíblia. Você parou de considerar Deus como o primeiro e único na sua vida. Você passou a considerar mais a sua situação. Você passou a considerar mais os seus problemas. Você passou a considerar mais as suas dificuldades ou as vitórias, mais do que a Deus. Está precisando de uma reforma. Em que área? Você parou de ser fiel a Deus. Um dia você foi dizimista fiel. Um dia você levou à risca a palavra fidelidade. E hoje você não está mais sendo dizimista fiel.
E porque você não está sendo mais dizimista, fiel, você já viu a maldição que se instalou na sua casa, na sua vida. Você já viu que algumas áreas da sua vida viraram do avesso. E isso porque você deixou de ser fiel. Você deixou de considerar. E tudo que você não pratica, tudo que você não coloca em prática, se deteriora. Se você deixar um carro parado, sem ligar o carro, sem funcionar esse carro, ele, com o tempo que ele ficou parado, quando você for ligar esse carro, ele vai dar um monte de problema na injeção eletrônica, vai dar problema no motor. Não, mas ele não saiu daqui, ele ficou um ano desligado na garagem, mas porque não funcionou, porque não praticou, porque não movimentou, ele vai dar problema. Um helicóptero, um avião, não pode ficar parado. Se ele ficar parado mais de um mês, ele tem que levantar voo, ainda que seja vazio, porque se ele ficar parado, vai gastar muito mais do que se ele estiver voando. Uma pessoa que tem a sua fé estacionada, tem a sua comunhão com Deus paralisada, congelada, essa pessoa vai se deteriorar. Tudo que não aumenta, diminui. Grava essa frase, tudo que não aumenta, diminui. Se você não está intensificando, aumentando a sua frequência à fé, a sua frequência à igreja, aumentando a sua oração, aumentando a sua dedicação ao serviço de Deus, você vai mirrando, você vai morrendo aos poucos. E aqui vai dizer, as reformas religiosas de Asa, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. E hoje aqui não é Asa, sou eu, é você. Deus está falando conosco. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o deixardes, vos deixará. Deus está dizendo o seguinte, se você me buscar, você vai encontrar. Se você me deixar, me abandonar, você vai ficar sozinho. Deus dá o livre-arbítrio para o homem, e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Se você sair dessa reunião agora e falar, nunca mais eu vou orar, nunca mais vou buscar a Deus, vou servir o diabo, vou bater cabeça para o diabo, Deus não interfere na sua escolha. Como uma pessoa que está agora batendo cabeça para o diabo, se ela falar o seguinte, a partir de hoje eu vou buscar a Deus, Deus também não interfere, é uma decisão, é uma escolha. Agora, cada um recebe pelas suas escolhas. Jeremias 17, Deus dá a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus não dá ao casal não, hein? Deus dá a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A fé e a salvação é individual. Se você deixou Deus, se você se afastou de Deus, e hoje está vivendo o fel, o amargo, e você buscá-lo agora, você se entregar agora, você se arrepender agora, do fundo da alma, com palavras sinceras, porque Deus conhece o que está dentro, você vai encontrar Deus agora. Mas se você também que está na presença dEle, se você deixá-lo agora, você pode estar dentro da igreja, tem gente que está dentro da igreja, mas deixou Deus. Não, mas ela frequenta a igreja, mas ela deixou a fé, ela deixou Deus. Ela abandonou a fé, abandonou a fidelidade, abandonou o temor a Deus, o respeito para com a palavra de Deus. Eu disse para você no domingo, você vai lutar para vir aqui, domingo, segunda, quarta e sexta, lembrando de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu disse, você vai lutar para desse terceiro mês em diante, fazer mais para Deus.
Jó era íntegro, você vai vir domingo. Jó era reto, você vai vir segunda. Jó era temente a Deus, você vai vir quarta. Jó se desviava do mal, você vai vir sexta. Porque se você fizer mais para Deus, você recebe mais. Se você fizer menos, se dedicar menos, você recebe menos. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se o deixardes, ele também te deixará. À medida que eu meço, eu sou medido. E aí, a continuação diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, ou seja, sem disciplina, sem orientação. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, o que diz aí? Foi por eles achado. Enquanto eles ficaram longe do verdadeiro Deus, enquanto eles não buscaram o verdadeiro Deus, gemeram e sofreram, mas no dia da angústia, quando eles se voltaram para Deus, Deus estava ali de mãos estendidas. Era um ancião dizendo: está aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui o leão, ele está aqui. Você pode estar aí num leito de dor agora, o leão da tribo de Judá está aí. Você pode agora estar dentro de um automóvel pensando em fazer uma besteira, provocar uma tragédia, mas o leão da tribo de Judá está aí agora. Se você agora fala: meu Deus, me ajuda, ele está aí para te socorrer. Se você buscá-lo agora, você vai encontrar agora. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede, o que diz aí no versículo 7? Fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Você crê nisso? Ei, Deus está falando com você que estava pensando em desistir. Você que já até desistiu. Eu disse outro dia que um homem morre não é quando o coração para de bater, ele morre quando ele para de sonhar. Uma pessoa morre não é quando o coração para, ela morre quando ela para de sonhar. Mas o coração está batendo no peito, mas ela parou de sonhar, ela morreu. Porque enquanto houver sonho, enquanto houver desejo, você terá força para lutar. E a sua obra terá recompensa, o seu esforço terá recompensa. Ou você acha que Deus também não está vendo você, que mesmo no aperto, que mesmo na dívida, que mesmo na miséria, que mesmo na humilhação, você está sendo dizimista fiel. Dizimista fiel, contando moedas para dizimar, mas você está sendo dizimista fiel. Você só tem hoje para comer arroz, e olha lá, mas você dizimou do valor que você recebeu, que só deu para comprar arroz, você dizimou. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está observando a sua fidelidade? Porque não é porque eu decidi ser dizimista fiel hoje, que num piscar de olhos tudo vai mudar, não. À medida que eu sou fiel, à medida que eu estou plantando, daqui a pouco virão as colheitas. Eu só não posso parar de plantar. À medida que eu permaneço, mesmo nas lutas, nas tempestades, nas dificuldades, mas eu permaneço com a minha fé intacta, sem ser tocada, Deus está vendo a minha fidelidade. E Ele está dizendo assim: não desfaleça as vossas mãos. Deus está dizendo assim: não afrouxa, não para. Deus está dizendo assim: não diminua a intensidade da sua fé, não, porque a sua obra terá recompensa, a sua perseverança terá recompensa. Hoje você veio na igreja e familiares disseram: vai fazer o que lá? A cada dia que você está indo está piorando.
Mas Deus está dizendo, a obra terá recompensa. Ou então você não tem sua fé bem definida. E por que você não tem sua fé bem definida? Porque Deus não é o primeiro ainda aí dentro. E aí porque você não tem uma fé bem definida, a primeira pessoa que chega e diz, mas cadê Deus? O que você está indo fazer na igreja? Sua vida não mudou, sua vida não andou. E porque você não tem a sua fé bem definida, você fica em conflito, você fica em dúvida. Porque se eu tenho a minha fé bem definida, a minha vida não andou, mas vai andar. A minha vida ainda não frutificou, mas vai frutificar. Eu ainda não venci, mas eu vou vencer. O diabo vai soprar na sua cabeça todos os pensamentos possíveis para você desistir. O diabo vai soprar no seu ouvido todos os pensamentos e possibilidades para você ficar em dúvida. Porque dúvida é diabo, certeza é fé, é Deus. Onde tem dúvida, tem demônio. O sujeito estava numa rodovia e na hora de uma bifurcação, ou ele pegava a esquerda, ou ele continuava naquela mão que ele estava, e aí na hora eu estou em dúvida, ele bateu no meio do guarda-reio que tinha lá, porque não sabia para onde ir. Na dúvida você quebra a cara. O diabo sopra, o diabo usa coisas, o diabo usa pessoas. Você está indo nessa igreja, você está buscando esse Deus aí, não mudou sua vida. E não é a placa não. Porque se você não tem fé bem definida em Deus, você não vai conseguir vencer em nada. Você tem que se definir, ou eu sirvo o diabo, ou eu sirvo a Deus. Porque se eu sirvo a Deus, e estou definido nisso, a minha vida vai andar. Mas não está andando, não interessa, ela vai andar. Porque a palavra não falha. A promessa não volta vazia. Deus não está morto. A minha vida vai andar em todos os aspectos. E no principal, no espiritual. Tem muitos crentes que são fracos espiritualmente, derrotados espiritualmente, porque qualquer coisinha, qualquer probleminha, qualquer tampinha de garrafa no caminho dele, qualquer palitinho de fósforo no caminho dele faz ele tropeçar. Qualquer dúvida que o diabo lança faz ele ficar preocupado. Qualquer pessoa que para você ali no ponto de ônibus e questiona a sua fé, você fica em dúvida. Porque você não está definido. E uma pessoa que não está definida, Deus não pode se manifestar na sua plenitude. Você precisa se definir e ouvir só a Deus e ponto. Para de ouvir o diabo, para de conversar com o diabo. Aí diz assim, ouvindo pois Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou o quê? As abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou, está escrito renovou? E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Asa, quando ouviu isso, a obra terá recompensa, ele deu uma ordem: idolatria, maldição, imundícia, infidelidade, deuses que não são Deus coisa nenhuma, tudo vai sumir, vai sair de Jerusalém. Tudo, faz uma limpeza, arranca tudo, tira os sofismas, tira as superstições, tira o servir a deuses feitos pelos homens, porque quem quiser vai ter que servir a um Deus só, verdadeiro. E ele renova o altar. Renovou o altar porque o altar estava em ruínas, porque ninguém mais sacrificava, ninguém mais vinha para o altar, ninguém mais vivia para o altar, ninguém mais servia o altar. Ontem eu atendi um rapaz que quando ele serviu o altar com sacrifício, com dízimo, com a vida dele, ele que chegou com uma dívida de 600 mil,
ele pagou a dívida em 2 meses. A empresa começou a subir, que foi uma maravilha. Começou a ter carro zero, pago à vista. Começou a vida dele a andar, casa na praia, casa aqui, casa ali. Aí ele chegou no topo da prosperidade. Ele deve estar assistindo a reunião. Ele chegou no topo da prosperidade. E ele pensou o seguinte: agora não acaba mais. Agora, daqui para o sucesso, eu não preciso mais tanto assim, né? Tá sempre assim na igreja. De domingo, por exemplo, agora eu tenho dinheiro. Antes eu não tinha, agora eu tenho dinheiro. Eu posso ir à praia. Não tem problema ir à praia. Mas passou a ter problema porque deixou Deus de lado. Deixou a fé de lado. Agora eu não preciso mais fazer voto como eu fazia, porque agora eu já estou bem. Voto mesmo é só para quem está chegando agora, precisando, com a vida toda destruída, como um dia eu cheguei. Enfim, a vida dele virou de ponta cabeça. De maneira que eu atendi ele ontem. Ontem ele estava dizendo, eu que na época cheguei com uma dívida de 600 mil, paguei, hoje eu devo 3 milhões. Eu preciso hoje de R$1.000 para pagar a internação da minha filha, eu não tenho R$1.000. E a primeira pergunta que eu fiz: você conhece a Bíblia? Não conhece? Conheço. Você está sendo dizimista, fiel? Não. Chegou ao cúmulo desses dias de ir na macumba. Fazer trabalho de macumba para ver se um satanás chamado Mulambo ajudava ele. Eu falei: rapaz, usa a cabeça. Como que um demônio chamado Mulambo, que é lodo, é lama, é sujeira, vai me ajudar em quê? Você que conhece o altar, pelo menos teve sinais e poder do altar na sua vida. Mas era isso que estava acontecendo nos dias de Asa. O povo que se dizia de Deus abandona o altar de Deus. Vamos servir o que falarem aí, que é mais rápido. Você vê ali no poste: traga o seu amor em 7 dias. Aí você vai lá. Você quer facilidade. Você quer rápido, não é? Você quer as coisas rapidinho. E o diabo oferece rapidinho: vem cá. Quando dá com uma mão, ele toma com a outra, mas dando na tua cara, na tua lata. Está aí. Eu falei ontem: se você agora buscar Deus agora, você vai achar. Porque Deus é misericórdia. Deus não é como o homem, porque se é a gente diz: não, agora tu vai gemer para eu te perdoar. Mas Deus não é assim. Asa fez isso, tirou as abominações. E Deus está falando com pessoas agora, dizendo: tira as abominações da sua vida. Tira essa mágoa, tira essa malícia, essa abominação que muitos não estão conseguindo vencer. Deus está dizendo: remova isso. Remova essa malícia. Remova esse pecado. Remova esses maus olhos. Volte a sacrificar, volte a dizimar, volte a honrar o altar. Renova a sua comunhão com Deus. Restabeleça a sua aliança com Deus. Renova os seus votos com Deus. Deus está falando aqui, está falando com pessoas que estão agora na internet. Deus está dizendo: faça isso agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor teu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês. Que mês? Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês. Nós estamos que mês? No 3º mês. No 15º ano do reinado de Asa. E naquele dia, não foi no outro dia não, foi naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor
do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Eu falei domingo. Eu falei assim, nesse mês de março, esse terceiro mês, até o último dia de dezembro, você vai ver nesses 300 dias que faltam para terminar o ano, você vai ver o que você não viu a sua vida inteira. Você tem quantos anos? Responde para si. Você vai ver nesse ano, nesses 300 dias que faltam, o que você não viu a sua vida inteira. Você vai receber o que você não recebeu a sua vida inteira. E se um dia teve, Deus faz você reconstruir em dobro, como Jó reconstruiu em dobro. Você vai alcançar e tomar posse do que você não alcançou e não tomou posse a sua vida inteira. Por isso que para você que crê, você diz amém, é isso aí, eu quero. Você vibra, né? Mas não adianta só vibrar, tem que fazer mais para Deus. No mínimo, você vai lutar para estar na presença dEle todo dia, mas para estar na reunião, domingo, segunda, quarta e sexta. E os que moram em outro país, outro estado, vão participar online, mas como se estivesse na primeira cadeira. Domingo, segunda, quarta e sexta. Vão participar da reunião, vivendo a fé. Renova a sua comunhão agora com Deus. Enquanto você está ouvindo essa palavra, Deus está falando o que você precisa fazer. Deus está dizendo, abandona isso, renova isso, melhora aqui, melhora ali. E quando você aí agora na sua mente com Deus, você diz, meu Deus, eu estou ouvindo o que o Senhor está dizendo. Eu vou renovar os meus votos. Eu vou passar a fazer o que eu não estava fazendo. Eu vou voltar a fazer o que um dia eu fiz. Servir o Senhor, evangelizar, ganhar almas. Eu vou fazer o voto que o Senhor já tinha falado para eu fazer e eu ainda não fiz. Eu vou fazer o sacrifício que o Senhor já tinha falado para eu sacrificar e eu não sacrifiquei. Tem pessoas aqui que Deus chamou numa outra pregação, num tempo agora atrás, para fazer um sacrifício e você não sacrificou. E Deus só está mandando te lembrar e dizendo, lembra essa pessoa, que ela ainda tem que fazer o que eu falei para ela fazer. Que ela ainda tem que voltar-se para o altar, como ela ainda não se voltou. Aí diz assim no versículo 12, já vai terminar. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. É aquilo que eu digo para você, não é da boca para fora, é aqui dentro, é com toda a sua fé, é com toda a sua convicção. E Deus vê isso. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Aí quando você me ouve falando assim, repete aí, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista fiel nesse altar do hospital da alma. Você às vezes diz assim, isso aí não precisa falar. Aqui a Bíblia diz que eles fizeram aliança e juraram em voz alta. Repito, são nos mínimos detalhes que somos aprovados ou reprovados. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor. De toda boa vontade buscaram ao Senhor e por eles foi achado. Você está aqui de toda boa vontade ou está aqui só porque alguém disse vai, vamos? Aí eu vim porque falou para mim, mas não estou de boa vontade. O Senhor lhes deu paz por toda parte, em todas as áreas.
Você crê nisso? Você vai ter paz. Paz é tranquilidade. Vai ter luta. Enquanto a gente viver aqui embaixo, é luta, é guerra. Mas com paz. Com paz. Você está em paz. Você vai ter essa paz de comprar, pagar à vista. Porque não está contadinho o dinheiro. Você vai ter a paz de chegar em casa e viver com os seus filhos à roda da tua mesa, em harmonia. Você vai ter a paz de deitar e pegar no sono com saúde. Você vai ter a paz de ser feliz, completo no amor. Você vai ter a paz de ter as promessas concretizadas, porque a obra terá recompensa. Vão ter lutas, vão ter apurrinhações, mas com paz. Está tudo no controle. Você vê o que é uma decisão, né? Você vê o que é uma escolha. Enquanto eles escolheram viver do jeito deles, fazer o carnaval deles, viver o inferno. Decidiram renovar o altar, acabar com a imundícia, tirar as abominações e voltar à prática da fé de Deus. Deus passou a guiar e dirigir. Deus passou a dar a eles a segurança, a paz que eles não tinham. Então está na hora de você agora fazer uma faxina, uma reforma. Está na hora agora de você fazer uma limpeza na sua vida. Está na hora de você decidir seguir Jesus. E não seguir o seu coração, o que você acha. O Senhor Jesus, Ele quer nos liderar. Ele quer nos guiar. Você precisa entrar na caravana do Senhor Jesus. E falar, meu Deus, eu vou deixar de ser cabeça dura. E eu vou seguir os teus passos. Porque sozinho não consigo, do meu jeito eu não consigo. Da minha maneira não dá. Você vê que o exército de Deus, dos servos de Deus, dos filhos de Deus, são aqueles que seguem o líder. E não existe um líder que possa colocar a cabeça em paz no travesseiro quando ele sabe que os seus liderados não o enxergam como um líder. Ele fica sozinho. Na hora do vamos ver, ele fica sozinho. Mas quando um líder tem os seus liderados aliado a ele, no dia que ele estiver sozinho, aparecem os seus liderados e o defendem. Você já brigou na rua, gangue da molecadinha da escola? Quem já brigou? Nem isso você fez? Quem já fez isso? Junta uns 10 e fala assim, não, vamos dar um pau naquele ali hoje. Vamos ou não vamos? Aí na hora do vamos ver, tem alguns que falaram que ia, que estava cheio de vontade. Quando você olha, cadê? Sumiu. Te deixou na mão, meu cara. Sozinho. E aí? Já era. Vai tomar um couro. Porque acreditou nos liderados. Então agora, faz um voto com Deus. Domingo agora, primeiro domingo de março, aniversário da igreja seria ontem, dia 1º de março. Foi inaugurada dia 1º de março porque era o primeiro domingo daquele ano, daquele mês de março, naquele ano. Eu disse que todo primeiro domingo de março seria o aniversário da igreja, Hospital da Alma. Mas o que vem ao caso é que nesse primeiro domingo nós vamos consagrar os fiéis. Tudo que entrar nas suas mãos e vai entrar, se ainda não entrou, vai entrar,
você vai dizimar, vai passar pelo altar. Domingo eu vou consagrar a sua cabeça com óleo, com azeite. Quem vai estar virtualmente, você prepara um cálice de azeite e na hora eu vou ungir você vai ungir a sua cabeça. E o Deus que está operando aqui vai operar aí também. Mas você vai dizimar nesse primeiro domingo de março, tudo que entrar essa semana, tudo que chegar nas tuas mãos, de tudo você vai dizimar. Se o seu dízimo for menor do que R$300, representando os 300 dias que faltam, 304 dias, se o seu dízimo for menor do que R$300, você vai acrescentar, você vai completar e vai lutar para trazer pelo menos R$300. Se o seu dízimo for maior que R$300 e que seja, você acrescenta R$300 de oferta. Ou o que Deus falar para você acrescentar. Mas uma coisa é certa, por que você vai fazer isso? Porque você crê que desse terceiro mês em diante coisas extraordinárias vão acontecer. Como nós pregamos no domingo, Ezequias mandou tirar a imundícia do templo, e porque o povo limpou o templo, tirou toda a sujeira, eles do terceiro mês em diante começaram a fazer os primeiros montões de dízimo, de oferta, de tudo. E desse terceiro mês em diante os montões virão para suas mãos. Montões de oportunidades, de portas abertas, montões de prosperidade. Ao ponto de você falar, bispo, eu comprei, paguei à vista. Eu falei com o senhor que está vindo aqui, desde que inaugurou, ele disse assim, todas as minhas dívidas estão pagas, todas. Não devo mais nada para ninguém, tudo que eu devia, eu paguei. Eu comprei um terreno para construir, está pago à vista. Comprei um carro zero agora, à vista. Mas tudo que eu recebo, tudo que eu produzo na empresa, eu dizimo. Chegou na minha mão, eu dizimo. Todo dia eu dizimo. E Deus está sendo comigo. Outras pessoas que mandam áudio, que a vida financeira, tem a senhora lá dos Estados Unidos, ela mandou áudio agora, ela disse, depois que eu passei a dizimar no Hospital da Alma, que eu fiz o voto que o Senhor falou, de ser dizimista no Hospital da Alma, ela disse, eu não dou conta, eu estou dispensando clientes, eu estou dispensando contratos, mesmo tendo que aumentar, mesmo tendo que expandir, ela disse, eu estou dispensando, e tem pessoas assim, não, mas eu fico na fila, eu fico na espera. É o que vai acontecer com você, virá para as tuas mãos em abundância, portas abertas em abundância, mas faça para Deus. Aí você diz, não, eu creio que Deus vai fazer isso comigo também, quem crê? Não, quem crê? Fica em pé, deixa eu ver, só quem crê, quem está na internet fica em pé também, quem crê, não tem ninguém aí te vendo, mas Deus está aí. Você crê que Deus pode fazer também abundância na sua vida? Sim ou não? Mas na hora de pegar R$300 e trazer no altar, parece que é um bicho de 7 cabeças. Na hora de pegar R$300 e vir para o altar, parece que é um mundo de dinheiro. Aí o sujeito lá no Jockey Club em São Paulo estava pagando R$800 o ingresso do carnaval. Isso na sexta. Isso foi na sexta para o sábado. Na segunda para a terça já estava R$1.300 a entrada. E lotado. Lotado, não tem problema. O incrédulo, para ele é normal, não tem problema. O problema é você que crê em Deus, e quando Deus te chama para um voto no altar que vai abençoar a sua vida, você nem tentou, você já diz que não vai conseguir. Você nem tentou, você já diz, não tenho, não dá. Aí chega domingo, você conseguiu o voto? Não, eu não peguei o voto. E claro que você não vai receber, porque você também já determinou que não iria ter para dar. Isso é fé. Sim ou não? Para o lado negativo, mas é fé. Tem que ser verdadeiro com você. Às vezes nós queremos tanto de Deus, mas a gente não tem a disposição de fazer o que Ele manda fazer. E à medida que eu meço, eu sou medido. À medida que eu creio, eu recebo. O que eu mando para o céu,
é o que eu vou receber. Eu mando para lá isso aqui, da minha oferta para com Deus, da minha vida para com Deus, eu não vou receber uma enxurrada, uma cachoeira de bênçãos. Eu mandei só isso aqui, vai vir só um pinguinho. Quando vir, é só um pinguinho. É a medida que eu meço. É a medida que eu me dou. Está entendendo sim ou não? É a medida que eu me entrego. Não tem jeito. É a lei da semeadura. Deus é justo. Deus dá semente a quem semeia. Então você vai pegar um envelope, eu vou pedir para botar aqui no altar. Você vai escrever no envelope a data do seu nascimento e a sua idade. Porque nesse ano você verá que você ainda não viu. Nesses anos da sua vida. E você vai trazer no domingo o seu dízimo e essa oferta, o seu dízimo, que você vai completar para completar os R$300, enfim. Então, quem está na internet não tem como pegar um envelope, mas você escreve aí no papel agora. Eu vou fazer o voto, bispo. Coloca aí no papel. Domingo você deixa preparado. Quando as pessoas subirem no altar para serem consagradas, no domingo, aí você vai transferir o seu dízimo, o seu voto também, vai mandar aí nas contas da igreja, vai dizimar, vai ofertar. Aqui diz, que nós lemos aqui, que eles sacrificaram 700... Cadê? 700 bois e 7.000 ovelhas naquele dia. Quem quer o envelope, coloca aqui o envelope. E quem já quiser fazer hoje o voto, diz a Bíblia que eles fizeram naquele dia. Bispo, eu já queria fazer hoje. Eu vou botar as contas da igreja, você faz um print, que aí dá para você transferir e depois mandar aí no zap o seu comprovante e falar aí, é o meu voto do 3º mês em diante. Quem está aqui já tem o seu envelope. Quem não tem e crê e quer, pega aqui rapidamente. Rapidamente, que aí nós já vamos fazer a oração e você vai receber o Espírito de Deus. Escreve no envelope mesmo a sua idade e a data do seu nascimento. Já pega aqui rapidamente. Tem alguns que pegaram no domingo, outros pegaram na sexta. E você que não tem condições, é para você mesmo que Deus está falando. O povo não tinha condições aqui em Asa, não, mas porque eles se renovaram o altar, a coisa começou a andar. Já aproveita também, pega a sua melhor oferta, ainda que seja uma moeda, mas que seja o seu melhor, traga aqui na frente. Cadê o gasofilácio? Coloca aqui no gasofilácio. Se tem dízimo para entregar, já entrega aqui também. Votos. Você que está aí na internet, já dizima aí agora, oferta aí agora. Pega o seu melhor. Ainda que você não estava preparado para ofertar, mas você está pronto. Quando Deus chama, você está pronto. Então pega o melhor que você tem. Já transfere aí também. Quem está virtualmente. E na hora que você está aí assistindo essa reunião, é a hora que Deus está te chamando para você honrá-lo. Você que está aqui na igreja, tem votos com Deus, já entrega aqui também. Fiquem todos em pé, feche os seus olhos. E agora nessa oração, você vai remover toda a sujeira da sua vida. Nessa oração você vai remover as abominações, vai renovar os seus votos, vai reformar a sua vida com Deus. Feche os seus olhos. E aí no seu lugar, faça a sua oração sincera, verdadeira. Sua oração do fundo da alma, de arrependimento. Quando há arrependimento e abandono do pecado, Deus perdoa, Deus lava, Deus purifica. Aleluia. Neste lugar de adoração, vim te buscar de todo o coração.
quero ofertar o meu melhor, eu quero consagrar. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Pai, chame Ele de Pai. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração. Venha derramar a tua unção. Venha derramar a tua unção. E fazer de mim o que quiser. E fazer de mim o que quiser. Feche os seus olhos e cante orando. Pai, eu quero ser um filho que te agrada. Eu quero ser um filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. E levar ao mundo a tua palavra. Te servir enquanto eu viver. Te servir enquanto eu viver. Pai, eu quero ser o filho que te agrada. Pai, eu quero ser o filho que te agrada. E levar ao mundo a tua palavra. E levar ao mundo a tua palavra. Te servir enquanto eu viver. Com seus olhos fechados, faça desse lugar que você está o seu santuário com Deus. Só você e Deus agora e mais ninguém. Renova a sua aliança, os seus votos com Deus. Renova a sua vida na presença de Deus. Volte a temer, a obedecer, a servir a Deus. Passa a servir, se você nunca serviu, mas com palavras sinceras. O Senhor Jesus está aí na tua frente. Ele te lava, te purifica. Ele lança no mar do esquecimento o seu passado. Se você decide agora buscá-lo de todo o coração, se você decide agora firmar um pacto, uma aliança com Ele, então nesse exato momento, Ele se revela a você. Ele segura nas tuas mãos e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O Senhor Jesus está aí na tua frente dizendo: eu só estava esperando você se voltar para mim, para que tudo na sua vida comece a andar. Eu só estava esperando você se render a mim, você reformar a sua casa espiritual, tirando todo entulho, tirando toda sujeira, toda malícia, toda mentira, toda mágoa, todo ressentimento, removendo e tirando da sua vida as murmurações. Você só murmurava, só reclamava. E Deus disse hoje: a obra terá recompensa, não desfaleça as suas mãos. Deus está dizendo: não pare de lutar, não pare de crer. Receba a presença dEle, receba o abraço dEle. Ah, meu Pai, revela-te a essas pessoas.
transforma, muda, meu Deus. Que essa pessoa receba agora a Tua presença. Tua presença que vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Essa pessoa que há muito tempo não conseguia ouvir a Tua voz, que ela ouça nesse momento. Há muito tempo ela não conseguia nem sentir a Tua presença, então que ela sinta nesse momento. Renova a Tua igreja, os Teus filhos. Renova os Teus servos. Faça nascer aqui um povo forte, uma igreja alicerçada na rocha, pessoas com a fé bem definida, pessoas que vão permanecer contigo até o fim, meu Deus, pessoas que vão te seguir, vão te servir, independentemente da circunstância. Jó permaneceu crendo, Jó permaneceu temendo ao Senhor, mesmo no auge da dor e da humilhação. Ele não desistiu, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Ao invés dele reclamar, ao invés dele murmurar, ao invés de Jó duvidar, ele ficava calado. E quando ele abria a boca, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E no fim, meu Deus, o Senhor deu a ele o dobro do que um dia ele teve. E ele teve muito, e o Senhor ainda deu o dobro, porque o Senhor não falha. Nós queremos permanecer contigo, nós queremos estar nesse propósito de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós queremos essas características, meu Senhor. Hoje é o dia de buscar esse temor. Então dá esse temor a cada uma dessas pessoas. Derrama, meu Deus, sobre os teus filhos, os teus servos, esse temor de permanecer na tua presença, de seguir os teus passos. Aleluia, meu Deus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, Simplesmente adorar. simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, A Ele a honra, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu. Levante o rosto, as mãos e cante, adore. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. Vai adorando, vai contemplando. Receba o Espírito dele, receba a presença dele.
Receba o Espírito Santo. Seja renovado, renovada. Aleluia. Receba o abraço de Deus. A Ele a glória, para sempre. Amém. Vai adorando e contemplando. Nós te adoramos, meu Pai, meu Rei, meu Senhor, meu amado, meu amigo. Tu és o meu amor. Eu te amo, meu Deus. Não me envergonhe em dizer em público o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Tu és a razão do meu viver. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante, minha joia rara. Tu és o meu amor. Ah, meu Deus, que privilégio é poder estar aqui te adorando. Que prazer é poder estar aqui te contemplando, te exaltando. Nós que éramos contados entre os que descem à sepultura, mas aqui estamos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos arregimentou, o Senhor nos tirou da escória desse mundo, e aqui nós te louvamos. Eu te amo, meu Pai, eu te louvo. Tu és o meu amado, sim, tu és o meu amor, o meu Redentor. Vem sobre os teus filhos, vem sobre os teus servos, meu Pai. Derrama o teu Espírito e faça tudo novo, faça tudo diferente. Não se deixe vencer pelo sono, não fique aí com sono não, mas rasgue a sua alma na presença de Deus. Vença o sono, vença o cansaço. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Então busque Ele de todo o coração e receba a presença dEle, receba o abraço dEle, receba o Espírito dEle. Aleluia, meu Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, e por toda a nossa vida nós vamos sim te servir, nós vamos sim te louvar, te buscar. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa força, a nossa garantia. Tu és, meu Deus, a razão do nosso viver. Aleluia, meu Senhor. Por toda a minha vida, fale para Ele. Ó Senhor, te louvarei. Vai louvando, vai adorando, vai exaltando, pois o meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Pai, batiza essas pessoas com teu Espírito, renova os que já são posso batizados. Ouvir a tua voz. Abraça os teus filhos, abraça essa pessoa que está voltando a prática das primeiras obras. Doce do que essa pessoa que está se renovando na tua presença. Aleluia. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, aleluia. E não há ferrolhos, nem portas, e nem portas que se fechem diante da tua voz. Que se fechem diante da tua voz. E não há doenças e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Diga assim: meu Deus, eu vou permanecer até o fim na tua presença, te seguindo e te servindo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Toda honra, toda glória para Ele, todo louvor seja dado a Ele, ao nosso Deus. Cante com fé, vamos lá. Só quem crê. Não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz, e não há doenças e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Amém, amém. Você crê nisso? A palavra dele tem que permanecer em nós, e nós temos que permanecer na palavra. Fazendo assim, pedireis o que quiserdes e será feito. Amém? Sexta-feira, eu preciso lembrar você, para você estar aqui sexta-feira, quebrando as maldições, desbaratando o inferno. Sexta-feira, da limpeza espiritual. Domingo, 8 horas da manhã, buscando o Espírito Santo. Meia-noite, a gente ora no Instagram. Só botar aí no meu Instagram, BP Formigoni, a gente ora meia-noite. Amém? Sê tu a própria bênção. Hoje, amanhã e para todo sempre. Meu Deus, que essas pessoas, ao saírem daqui, que sejam escoltados pelos teus anjos e que possam desfrutar dessa palavra, pois eu os abençoo no nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém? Você que está aí na internet, você pode agora evangelizar alguém. Só você compartilhar essa reunião. Você pode, à medida que você conversa com pessoas que estão sofrendo, você manda o canal nosso aí do YouTube para ela, e já uma reunião relacionado ao problema que ela está enfrentando, do vício, ou libertação, ou uma reunião de busca ao Espírito Santo. É um meio de você evangelizar, é um meio de você divulgar que Jesus está vivo. Amém? Amanhã, 7h30 da noite, o pastor Fernando está aqui, naquela corrente forte pela família. Tá bom? Deus abençoe, vamos com Deus. Com licença. Vamos na fé, hein? E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou.